Aneiros do Portal JC 24 horas, no dia 19 de setembro de 2021, a senhora Raimunda Mendes Vieira foi considerada desaparecida. Isso era um final de semana e na segunda-feira o corpo foi encontrado no rio Parnaíba, na zona rural de Barão do Grajaú. Na época, a investigação da Polícia Civil levou ao nome do Kelson Saraiva como suspeito de homicídio. A Polícia Civil chegou a pedir a prisão, mas foi negada pela Justiça por conta de a Justiça não viu fundamento suficiente para acatar o pedido. No dia de hoje, dia 30 de junho, aconteceu a audiência na cidade de Barão do Grajaú e quem promoveu a defesa do Kelson foi o Dr. Reginaldo, que está com a gente a partir de agora e vai falar como foi a audiência, qual o seu resultado e o objetivo dessa audiência de hoje. Dr. Reginaldo Mendes, em relação à audiência que aconteceu hoje, qual o objetivo dela e qual o resultado apresentado? Boa tarde. Segundo o Código de Processo Penal, seus artigos 406 e seguintes, que rege o trâmite do Tribunal do Júri, dos processos de competência do Tribunal do Júri, ou seja, os crimes dolosos contra vidas, tentados ou consumados, assim também como manda a nossa Carta Magna. No dia de hoje, procedeu a instrução e julgamento do processo onde envolveu as pessoas já citadas pela reportagem. Primeira fase, só que antes explicando o seguinte: o Tribunal do Júri se divide em duas fases. Nessa primeira etapa, também com juízo de prelibação, ou seja, onde se analisa as formalidades para prosseguir o processo. Foi analisado todas as formalidades, ouvidas testemunhas, porque na instrução e julgamento de qualquer processo é momento oportuno para se apresentar as provas cabíveis, provas que se entenda que deve apresentar. No dia de hoje não foi diferente, foram apresentadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, ou seja, como envolve um crime contra a vida, a nossa Carta Magna Constituição, no seu artigo 127, reza que compete ao Ministério Público intervir como parte nesses casos. O Ministério Público foi a parte, ou seja, representou a vítima. Apresentou as 8 testemunhas às quais a lei permite, foram todas ouvidas, com exceção a ao seu Antônio, que foi informado pela família que é hoje portador de Alzheimer, não tinha condição de depor. Todas as testemunhas foram ouvidas no momento oportuno, presencialmente e de forma online, porque existem testemunhas que são de Amarante, não são de Floriano. Foram ouvidas e de forma categórica todas elas responderam de forma uníssona que não conheciam o acusado, que não viram o acusado no local, e assim a gente chegou à conclusão que não há nenhum elemento que ponha o Kelson na cena do crime. Doutor, agora em relação bom, o senhor já respondeu a pergunta que eu ia fazer, no caso do crime. Pelo que o senhor viu no processo, a dona Dagui, ela foi realmente assassinada e o Kelson é inocente, ou tem alguma dúvida em relação à causa da morte? O Kelson restou hoje, mais uma vez falando, restou hoje mais do que provado que ele não tinha nada a ver com o fato ocorrido. Resta agora se buscar, porque a polícia tentou de todas as maneiras buscar elementos, o Ministério Público também, dentro da sua competência, muito bem representado pela doutora Ana Virgínia, buscou se chegar a uma autoria e não foi trazidos aos autos
nenhum elemento que indicasse a autoria apontada para o Kelso. O que acontece? Todas as testemunhas apresentadas pela acusação, em termos mais populares, apresentadas pela acusação, as testemunhas só falavam que o que suspeitaram dele. Por quê? Não houve nenhuma prova, houve apenas um indício, uma suspeita. Por quê? Porque ele costuma tomar banho naquele local, próximo de onde ela desapareceu, nem tanto onde ela foi encontrada. Ela foi encontrada um pouco mais abaixo, no sentido da correnteza do rio. Ela foi encontrada um pouco mais abaixo do local que ele costuma tomar banho, mas ela entrava porque lá tem um beco que dá acesso da rodovia ao rio Parnaíba, que é um local de uso comum para atravessar para o povoado Conceição. Aí ela informou para uma das testemunhas que iria ao povoado Conceição. Bom, então nem prova testemunhal nem material, nada contra ele. Mas considerando que Dona Daquinha tenha sido assassinada, então tem um assassino ainda em liberdade, né? Tem um assassino em liberdade. Aí compete a investigação e até a própria família, que a própria família ajudou a buscar elementos, todo aquilo que... Mas só se chegou em ouvir falar, porque quando sai um boato, um acontecido, um fato, principalmente num local pequeno, povoado, todo mundo comenta. Aí cada um comenta de um jeito diferente, já sai de um jeito diferente. Mas, assim, quanto a ligação do Kelso com o fato, nada por nada, porque ele não teve nenhum elemento nem formal, não teve nenhum elemento assim, testemunhal, documental, nada. Foi o processo no dia de hoje, foi analisado suas formalidades, foi analisada a autoria, que é por obrigação nessa fase do processo, você buscar indícios de autoria e de materialidade na primeira fase do processo. Para uma condenação, ou seja, no caso aqui a gente não chama, no tribunal do júri, a gente tecnicamente não chama condenação. Por quê? Porque ele seria, se chama pronúncia ou impronúncia, que no caso de hoje foi a impronúncia, ou seja, não vai ao plenário. Não vai ao plenário, não foi pronunciado, porque não existia. A materialidade existiu, alguém morreu, está lá no laudo cadavérico, alguém morreu, mas a prova da autoria foi o que faltou no dia de hoje. Muito obrigado, doutor. Sucesso. Obrigado. Internautas, forte abraço. Nós conversamos aí com o doutor Reginaldo Mendes e estamos com o espaço aberto para conversar com alguém da família, porque se não foi o Kelso, tem um assassino solto e algo deve ser feito. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.